Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre ser sal da terra e luz do mundo. Você já é sal? Você já é luz? Você já conhece sobre essa passagem bíblica? Você já entende sobre essa passagem bíblica? Se você já conhece e entende, você já tem colocado em prática os ensinamentos de Jesus com relação a ser sal e luz? Através dessa aula, eu espero que você aprenda um pouco mais sobre esse tema tão importante, que precisamos colocar em prática, urgente, porque nós precisamos disso, mas também o mundo tem buscado isso de uma forma desesperadora. E a igreja muitas vezes tem limitado, não é só as informações, mas limitado o poder de Jesus Cristo através dos seus movimentos. E a leitura de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Texto extremamente importante para que possamos começar essa aula de hoje. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são sal da terra e luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. Nós, cristãos, somos agentes de Deus. Você é um agente de Deus. Talvez ainda não colocando isso em prática, mas você já é um agente de Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você congrega em uma igreja, se você tem uma unção específica, ministerial sobre a sua vida, ou mesmo que você não tenha. Talvez você diga, eu sou simplesmente um membro. Opa, você também está dentro disso aqui. Você não fica de fora sobre ser sal e luz do mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e luz do mundo de forma condicional. Ele não diz, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Ou, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz, vós sois. Ele já afirmou aquilo que somos. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Você já está brilhando em meio às trevas? Você já está dando sabor para a vida das pessoas? Mas lógico que esse sabor é através do Evangelho de Jesus Cristo. Não é meramente através de palavras humanas, mas através do Evangelho, da palavra de Deus. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo de muito errado nisso. Vejamos melhor nesse estudo que nós estamos tendo hoje algumas implicações de ser sal da terra e luz do mundo. Número 1, vós sois sal da terra. Vamos entender sobre ser sal. Mateus capítulo 5, só para a gente relembrar, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
escarnecido, zombado, como muitos têm sido. Sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas principais características. Quais são elas? Sabor e antisséptico. Para essas duas coisas o sal ele serve. Ele serve para ser sabor, para dar sabor, mas também para curar as feridas. Olha que coisa interessante. Olha de que forma o Senhor nos colocou. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir que os alimentos eles se estragassem. Além disso, ele também servia como tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que os seus seguidores são o sal da terra? Qual é o objetivo de Jesus ao falar sobre isso? Assim como o sal que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Talvez não como um todo, mas você encontra sempre alguém, e aí você deve ajustar isso na vida da pessoa, levando o quê? A verdade. Não é aquilo que você pensa, humanamente falando, mas aquilo que a palavra nos ensina, e você vai dando esse ensinamento para as pessoas. De certa maneira, o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver como sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes, também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal. Você não olha uma carne e diz assim, essa carne só de olhar, você não diz essa carne está com sal ou esta carne está sem sal. Você tem que colocar a mão e experimentar, não é? Você não vê, mas ele está ali. Assim somos nós. Mas facilmente podemos senti-lo, né? Nós podemos sentir. Uma vez que uma pessoa colocou a mão num alimento, ela sabe se tem ou não. E dependendo do alimento, colocar depois que ele está cozido, colocar não vai dar certo, né? Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula e quase invisível. Porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são sal da terra. Que são sal da terra. Se ao olhar este mundo você já percebe que a coisa está complicada, difícil, parece que não existe solução, parece que não tem como resolver, parece que se instalou um caos, você olha humanamente assim, cara, isso não tem mais solução. Tem. Isso não tem mais resposta, não tem. Tem. A igreja é essa resposta, a igreja é a solução para esse mundo caído. Ela não pode deixar de pregar o evangelho, ela não pode deixar de falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. O sal da terra não pode ser insípido. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. E é triste quando isso acontece com um cristão. Quando alguém, ele cai da graça de Deus. Quando não há nele mais uma vida, a vida de Deus. Quando não há mais o fervor do Espírito, quando não há mais a Bíblia ali operando dentro dele e através dele. Isso é triste. E você precisa tomar cuidado para que isso não aconteça com você. E se estiver já acontecendo, então corra para os pés de Jesus. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia alguns pântanos e lagos naquela região que, pelo contato com cálcio e outras substâncias,
o sal retirava desses locais e adquiria um sabor alcalino, tornando inútil. Olha que coisa interessante. Sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. Penso nos cristãos que vão absorvendo coisas através das pessoas e lugares e vão trazendo para si. E isso vai destruindo a comunhão, destruindo o relacionamento com Deus, destruindo a intimidade com Deus, afastando essas pessoas daquilo que ele antigamente tinha como prioridade. Naquela época havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, na época de Jesus. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora ou pisados, como a palavra do Senhor nos ensina. Mateus capítulo 8, versículo 12 diz o seguinte: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoas que um dia eram, mas deixaram de ser, por causa de alguns envolvimentos, porque não entenderam sobre uma separação. Podemos estar em qualquer ambiente, mas o nosso sabor não muda por causa disso. Este é um alerta importante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. Que Deus possa nos guardar disso. Que Deus possa nos guardar deles. Mas que você também, eu e você, possamos nos afastar daquilo que possa comprometer a nossa caminhada cristã. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura, não passa de uma mistura que não dá para ser mais nada, que não dá para ser colocado sabor no alimento. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou você é sal da terra, ou é sal insípido. Um sal que não tem gosto, um sal para ser lançado fora.